O Senado está reunido, então, nesse momento, para votar um projeto que extingue as saídas temporárias de presos nos feriados e datas comemorativas. São aquelas chamadas saidinhas, algo que nós já comentamos aqui diversas vezes. Para entender melhor esse projeto, nós vamos conversar agora com o Leonardo Pantaleão, especialista em Direito e Processo Penal. Doutor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. A discussão ainda acontece, mas é muito importante que nós consigamos levar para quem está em casa exatamente os pontos abordados ali e também a importância que tem uma possível decisão que vamos acompanhar o rito a partir de agora. Uma ótima noite para o senhor, primeiramente. Boa noite, prazer falar com você, com todos que nos acompanham. De fato, esse tema que envolve a saída temporária é um tema que há muito se cogita, muito se discute, as interpretações são variadas, muitas pessoas defendem realmente a extinção dessa saída temporária como se fosse a solução para o crescimento eventual da criminalidade. Esse projeto pontual, ele restringe as saídas temporárias tão somente para aquelas pessoas que vão frequentar cursos, ou seja, aquelas pessoas que saem para estudar. Aquelas hipóteses de saída para visitas a familiares, como normalmente acontece, de acordo com a lei de execução penal vigente até hoje, essas hipóteses outras, elas pretendem, o projeto pretende abolir essa possibilidade. Doutor, quando a gente olha para essa discussão, nós sabemos que ela é muito acalorada e ela acaba provocando ali diversos sentimentos quando as pessoas falam sobre esse ponto. Para a gente conseguir entender e explicar para quem está em casa como hoje é esse rito, eu queria usar um pouco do seu conhecimento para a gente conseguir traçar o perfil dessa pessoa que está presa cumprindo a sua pena e que hoje no Brasil ela pode receber esse benefício de saída. Quem é esse detento que quando pelo menos é feito um raio-x na situação dele, ele tem essa permissão para sair no feriado e nessas datas que nós conhecemos aqui no nosso país? Olha, os detentos que têm autorização para poder deixar a unidade prisional durante esse período, que é um período que a própria lei de execução fixa como sendo um período máximo de uma semana de duração, e isso pode acontecer 5 vezes por ano, são aquelas pessoas que satisfazem requisitos, tanto objetivos quanto subjetivos. Os principais requisitos é que, primeiro, ele já esteja cumprindo pena no regime semi-aberto, ou seja, aqueles que ainda estão no regime fechado não fazem jus a esse benefício. Além disso, ele também precisa ter demonstrado, de acordo com um atestado pelo diretor da unidade prisional, uma boa conduta carcerária, um bom comportamento, a não implicação em faltas disciplinares durante o seu período de como custodiado. Então, esses requisitos são fundamentais para que essas pessoas possam gozar desse benefício da saída temporária. A finalidade principal desse benefício é fazer com que o indivíduo que está segregado da sociedade já há algum tempo, que ele consiga ser reinserido nesse contexto gradativamente, não só sob o enfoque da sociedade, no aspecto social, mas também o contexto gradativo no seu universo familiar, uma vez que houve uma ruptura, muitas vezes essa ruptura é abrupta e ela se estende por muito tempo, então o legislador entende que é conveniente essa reintegração paulativa desse indivíduo ao convívio social e familiar. Doutor, se esse projeto ele passa como está, até para conseguir ambientar quem nos acompanha nesse momento, ele já foi analisado pela Câmara dos Deputados, chega ao Senado, ele passou por mudanças estruturais e agora vai precisar voltar para a Câmara dos Deputados. Entre essas mudanças estruturais, quando esse texto ele sai da Câmara, ele acabava, literalmente, ele zerava a possibilidade de saidinha. Nós vimos esse texto chegando à relatoria e passando por alterações. Então, se passar dessa maneira que estamos falando nesse momento, as saidinhas em feriados e datas específicas, ela não acontece. O que o projeto fala nesse instante é que somente 2 circunstâncias seriam permitidas. É para trabalho e para aquele detento que fosse fazer um curso, por exemplo. Exato. Essa questão do trabalho é muito interessante. Por quê? O trabalho não está vinculado à saída temporária. O trabalho externo, o trabalho extramuros, também é um direito do indivíduo que tem a sua prisão, o seu regime prisional nesse estágio de semi-liberdade. Então, esse é um ponto também controvertido. Por quê? Porque o problema é se aquele indivíduo que sai nesse período de saída temporária, ele tem uma personalidade afeita à prática do crime,
ele, ao invés de praticar esse crime nesse período de saída temporária, nada impede que ele pratique esse crime enquanto ele estiver no trabalho extramuros, muitas vezes durante o dia, que é perfeitamente possível de acordo com a legislação brasileira para as pessoas que estão no regime semiaberto. Essa ideia de simplesmente você travar essa saída temporária, algumas análises mais profundas precisam ser desenvolvidas de fato. Primeiro, analisando o percentual de detentos que de fato praticam crimes enquanto estão usufruindo dessa benesse legal. No último final de ano, nós tivemos, por exemplo, no estado de São Paulo, um percentual que não chega a 1% desses indivíduos que foram colocados em liberdade praticando delitos durante esse período. Diante disso, o que talvez precisaria ser melhor refletido pelos nossos órgãos públicos não é necessariamente impedir a saída temporária, mas deveria ser, talvez, propiciar uma análise multidisciplinar por profissionais que possam analisar cada um desses detentos que pretende obter esse benefício para verificar se ele tem ou não condições psicológicas, condições de periculosidade para poder gozar desse benefício. Então, talvez uma solução que seria menos traumática e não conflitaria com os ideais da própria lei de execução penal, do próprio direito penal brasileiro, que visa aquela ideia da ressocialização, seria um investimento interno nos órgãos públicos, nas unidades prisionais, no sistema prisional, com comissões especializadas nesse tipo de análise. E aí tenho a impressão que uma análise bem feita nesse sentido diminuiria ainda mais esse percentual de crimes praticados por esses detentos nessas situações. Doutor, quando nós olhamos também para essa discussão, esse ato de ressocializar esse detento também é um fator muito caloroso quando nós olhamos os embates em relação a esse tema. Vimos o relator no Senado, o senador Flávio Bolsonaro, ele que, pelo menos nesse momento, aponta essa permanência da possibilidade de estudo, como nós falamos aqui, e também de trabalho, mas ignora as outras, dizendo que essa ressocialização debatida em feriados e assim realizada até agora não seria o suficiente. Eu queria ouvi-lo se o senhor considera que o trabalho e também o estudo já consegue cumprir esse papel de ressocialização, se assim o projeto for aprovado. Em parte, ele consegue. É por isso que o nosso legislador o coloca como uma das hipóteses, mas ele atenta ou atinge a reintegração no âmbito social, mas ele acaba ignorando por completo a reintegração no âmbito familiar. Tanto esses pontos da sociedade quanto da família precisam ser muito observados, porque simplesmente a realocação desse indivíduo, cuja ruptura foi abrupta no ambiente familiar, muitas vezes acaba sendo desastrosa. Então, é por isso que o legislador tem essa preocupação atualmente de fazer com que, aos poucos, ele reintegre tanto a sociedade, mas também ao ambiente familiar, porque, sem dúvida alguma, a relevância também é muito importante. Doutor Leonardo, eu queria agradecer muito tempo e a disponibilidade. Imaginávamos que até esse momento teríamos aqui uma resposta, mas a votação no Senado ainda continua. Mas é muito importante a gente conseguir debater o que está sendo discutido lá, levar para quem está em casa quais são os pontos apresentados nesse momento e como isso pode reverberar conforme o andamento, então, desse texto. Muito obrigado, doutor, pelo tempo e a disponibilidade para falar conosco. Eu que agradeço, até uma próxima oportunidade. Até mais.